Bom dia a todos. Eu estava pensando aqui no que a gente poderia conversar hoje de manhã e esses últimos dias eu tenho lido as parábolas que Jesus contou para, para os seus discípulos. E é interessante essa questão de parábolas, porque uma parábola ela é uma história que poderia ser verdade, porque os fatos que acontecem nela são factíveis, são coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia. Então, são histórias que têm a ver com o dia a dia das pessoas daquela época. É lógico que a gente trazendo para os nossos dias, algumas situações já não são tão corriqueiras, mas a essência do que Jesus queria transmitir permanece, os seus princípios permanecem, e às vezes tantas outras histórias de vida que nós temos, elas podem trazer ou mostrar para nós as mesmas lições. Mas uma pequena parábola, existiam parábolas assim mais longas, mais narrativas e algumas pequenas e comparativas. Mas tem uma palavra muito interessante que está lá em Mateus, no capítulo 13, que ela fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa questão de tesouro talvez venha na nossa mente aquelas histórias que a gente já viu, já ouviu, já assistiu, como por exemplo a saga do Jack Sparrow e os Piratas do Caribe, né? E tantas outras histórias, fábulas, né, onde piratas ou pessoas acabam dedicando a sua vida a achar um tesouro. A gente também viu isso, né? Aqueles que são mais da minha época aí, né? A trilogia do Indiana Jones, né? Onde o cara praticamente se mata, gasta toda a energia dele, bota a vida dele em risco para achar um tesouro, né, para achar algo de muito valor. E aqui Jesus está trazendo essa analogia e de uma coisa que até era comum naquela época. Aquela região ali do Oriente Médio sempre foi uma região de muitas guerras e muitos conflitos, porque faz um elo entre a Ásia, a Europa e a África. Então, era uma rota mercantilista, uma rota de acesso. Qualquer império que desejasse expandir o seu território, ele tinha que passar por aquela região lá do Oriente Médio, da Palestina. Então, principalmente os judeus, eles acabavam enterrando os seus pertences, alguns bens valiosos, objetos ou mesmo moedas, que era o dinheiro da época, enterrando quando tinha alguma iminência de guerra. Então, não é que era comum achar um tesouro, mas era algo muito factível. Isso acontecia. Tá certo que é igual alguém ganhar na loteria hoje em dia, né? A probabilidade de acontecer é muito pequena para uma pessoa ganhar na loteria, mas acontece, né? Às vezes acumula uma, duas, 3 semanas, um mês, mas alguém ganha na loteria. Então, essa questão de achar um tesouro no campo era factível, poderia acontecer, não era algo fora da realidade. E achar um tesouro no campo, esse campo era um campo produtivo. Provavelmente aqui Jesus tem em mente um homem que está arando a terra, talvez um funcionário de algum fazendeiro, ou alguém que arrendou uma determinada terra, que pertence a outro, mas ele que está produzindo, e nesse processo de cuidar da terra, ele acha um tesouro. E achando esse tesouro, ele toma algumas iniciativas, né? Além dele ficar cheio de alegria, quem que não ficaria, né, transbordante de alegria em achar um tesouro, ele toma algumas iniciativas aqui. Eu queria trazer aqui para nós, baseado nessa história, né, para a nossa vida, três, três pontos aqui que eu acho básico, né, e fundamental. Primeiro, que quando se fala que reino dos céus é semelhante a essa situação, quando a gente fala em reino, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de governo, de de algo organizado que visa trazer ordem e organização para as pessoas que ali vivem. Antigamente os reinos eram muito comuns, então
Tinha um rei com seu castelo e as pessoas viviam ali em prol daquele rei, cultivavam nas terras daquele rei, arrendavam as terras daquele rei e vivia aquela comunidade. Amanhã nós vamos ter aí um dia fatídico, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas tem manifestações aí pelo país todo. É, provavelmente a maioria das manifestações seja de direita e vai ter muita gente de esquerda se contrapondo, pode ter muitos conflitos, mas o que as pessoas querem? Elas querem um reino, elas querem um governo, elas querem justiça, elas querem liberdade, elas querem equidade, elas querem que os seus ideais possam ser respeitados e, infelizmente, no mundo que a gente vive, isso não vai acontecer. Talvez nós vamos ter uma governança um pouquinho melhor, um pouquinho pior, muito melhor, mas nunca vamos chegar no ideal. Mas existe um reino onde isso é possível. E é o reino dos céus, é o reino de Deus. Só que esse reino é diferente, não tem eleição, não tem conquista, não tem domínio. Esse reino, como Jesus disse depois, lá na frente, no Evangelho de Lucas, o reino de Deus não é igual ao sistema desse mundo, ele fala. O reino de Deus, ele nasce no coração das pessoas. Então, é uma transformação de dentro para fora para que a gente possa ter um ambiente mais justo, mais saudável, mais perfeito a ser vivido. E aqui nessa história, Jesus está falando o seguinte: o reino dos céus é semelhante a essa situação, ou seja, o reino dos céus ele está próximo, ele está perto. Nós estamos passando por cima dele, nós estamos arando a terra onde ele está. Ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Não é uma utopia, não é algo que nunca vai acontecer, não é algo que não é factível de acontecer. Ele está perto. E essa é a primeira coisa que eu vejo aqui nessa parábola. Um homem estava trabalhando no seu dia a dia e se depara com um tesouro quando ele está mexendo na terra. Então esse reino está perto. A segunda coisa que eu vejo aqui é que esse homem ele toma uma atitude, ele tem uma iniciativa. Ele acha aquele tesouro, ele esconde de novo e fala assim: bom, esse tesouro não vai ser meu enquanto eu não comprar essa terra. Essa terra não é minha. Então, e fui eu que achei o tesouro. Então eu vou esconder de novo e vou atrás de recursos para que eu possa comprar esse campo, e ele vai e faz isso. Ou seja, ele toma uma atitude. Aí isso me traz uma outra ideia. O reino de Deus, ele está perto. Mas não basta você estar perto, você tem que estar dentro, você tem que estar inserido, você tem que estar vinculado, você tem que fazer parte, senão você não usufrui, você não tem benefício desse reino. Eu gosto muito de moto, né? E eu quero futuramente aí, graças ao consórcio do Banco do Brasil, quero ter uma moto grande, talvez uma BMW, uma Harley Davidson, né? Alguma coisa assim. E hoje eu não tenho, mas eu posso chegar perto de uma Harley Davidson. Esses dias tinha uma estacionada pertinho da minha casa. Eu fui lá e fiquei olhando ela, fiquei contemplando. Eu estava bem perto dela, mas eu não estava montado nela. Eu não tinha o documento dela, ela não é minha. Só estava próximo. E às vezes muitos de nós estamos perto desse reino. A gente está perto da palavra de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, mas nós não estamos vinculados, nós não estamos inclusos, a gente não tomou a iniciativa de se comprometer. Então, o segundo ponto que eu vejo aqui é isso: a gente tem que se comprometer. Essa realidade do reino, ela está perto, mas ela ainda não é realidade, se eu e você não nos comprometermos com isso. E o terceiro ponto que eu vejo aqui é que esse reino, ele tem benefícios imensuráveis. Jesus fala nessa história que esse homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Todos nós aqui, se não estudamos, se não somos formados, mas nós temos uma boa noção de economia. Afinal, nossa empresa gira em torno disso. E o que é uma economia saudável? Entradas maiores do que saídas, não é isso? O que você quer com o teu salário e depois do teu dia a dia no mês? Você quer que sobre alguma coisa no mês, suas receitas maiores do que as despesas. A empresa, a nossa e qualquer outra, espera isso, faturamento maior do que as despesas, para sobrar algo. Então, esse homem aqui, ele não ia se desfazer de tudo que ele tinha para comprar alguma coisa que ia dar prejuízo para ele. Então, a terceira lição que eu vejo aqui é que o reino de Deus ele só traz benefícios. Ele não é prejudicial,
ele não vai trazer prejuízo, ele não vai trazer perda, ele não vai trazer fracasso. Ele é o único investimento onde nós sabemos que vamos ganhar. Talvez a gente não vá ganhar aquilo que a gente espera, mas vamos ganhar algo muito maior do que aquilo que esperamos. Então, essa é uma realidade do reino dos céus. E quando Jesus começa aqui dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e vendeu tudo que tinha e comprou o campo, ele não está falando que o reino de Deus é semelhante ao tesouro. Ele está falando que o reino de Deus é semelhante a essa situação de você achar, de você encontrar o tesouro, tomar uma iniciativa e entender que os benefícios que ele tem são maiores do que qualquer outro benefício que eu e você possamos ter buscando qualquer outra coisa. A gente busca carreira, a gente busca dinheiro, a gente busca aumentar o nosso patrimônio, a gente busca cuidar da nossa família, ter lazer, a gente busca muitas coisas. Mas a principal que nós temos que buscar, que compensa se desfazer de todas essas, é o reino dos céus. Ou seja, é o sistema de governo justo, bom, equitativo, que só vem de Deus, que só vem dos céus. Então, que eu e você possamos não só ficar olhando para esse tesouro, mas tomar atitudes em relação a esse tesouro. Ele está perto de você. Existe uma frase escrita na Bíblia também, lá no livro de Isaías, há muitos anos antes, que diz assim, que buscai o reino dos céus enquanto ele está perto. Se aproxime dele enquanto você pode achar, porque vai ter um dia que vai ser muito tarde para mim e para você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa pequena história. Uma história tão simples, tão básica. Talvez as pessoas daquela época até tivessem um pouco mais de discernimento para entender, mas eu creio que os seus princípios aqui podem ser retirados do que nós conversamos. O seu reino está mais perto do que a gente imagina, por mais que a gente olhe esse mundo todo virado, todo bagunçado, todo em conflito. Teu reino está perto. Que o Senhor nos dê condições de tomar uma atitude em relação a isso, de realmente olhar para a nossa vida e tomar as decisões certas para se apropriar desse reino. E que a gente entenda e possa usufruir dos grandes, imensuráveis e ilimitados benefícios que é a gente se desfazer de tudo aquilo que a gente tem hoje, se julga importante, e buscar essa direção desse reino dos céus, desse reino do Senhor. Abençoa a vida aqui de cada um dos colegas, colaboradores, parceiros, e abençoa nosso dia, abençoa nossa semana. Guarda esse nosso país no dia de amanhã, com tantas evidências aí de conflito que podem acontecer. Guarda as nossas vidas e possamos, aqueles que forem manifestar, não somente um lado político, mas um direito de exercer a nossa cidadania. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.